Olá pessoal, meu nome é Paulo Monteiro, estamos nesta altura aqui presentes para termos um tempo de devocional com a banda Segundo Tabernáculo. Vamos desde já conhecer o pessoal que conosco está para termos esse tempo. Janete Sanjoangolo. Sou Matias. Elder Ruben. Eu sou a Celi. Estamos aqui para falarmos da EP História e desfrutar um pouco da essência, da profundidade, do gosto de cada música. E nessa altura nós estaremos a falar da música Abba. No entanto, eu gostaria de perguntar o que é que significa ou o que é que vocês gostariam de dizer sobre a palavra comunhão. Comunhão, né? Olhamos na palavra comunhão, poderíamos até passá-las em partes, né? Que é dois lados interligados, que vai formar uma comunhão, não só uma ligação, mas porque comunhão é algo muito mais profundo. Então, é numa ligação em que todas as minhas expectativas, por exemplo, vão diante de alguém. Ou seja, eu amo uma pessoa de coração e nós nos percebemos e criamos ambientes assim saudáveis juntos. Sim, a palavra comunhão também nós poderíamos definir, né, como dois lados interligados, conforme o Binho acabou de dizer, né? E é quando duas partes têm algo em comum e há tem um elo que liga essas duas partes. Comunhão é quando os dois lados estão em concordância, né, sobre alguma coisa e se entendem melhor e vão se entendendo melhor. Eu coloquei essa questão ou essa pergunta porque quando eu olho sobre esta música eu vejo a essência da comunhão. E entrando na essência, nós vamos entrar na essência desta letra e eu gostaria de saber a história. O que é que está de trás dessa música? Qual é a profundidade das letras dessa música? Algo que nós podemos ver é a letra, nós podemos cantar, nós podemos desfrutar, mas, no entanto, o que é que motivou a banda a escrever essa música? Em que contexto, quais as circunstâncias ela veio? Ok. Essa música, ela surgiu numa era em que, na região em que nós vivemos ou vivíamos, né, havia muitas oportunidades de trabalho, enfim. Então, muitos crentes eles iam atrás do pão. E sendo que iam atrás do pão, se esqueciam da essência. Então, nós queríamos dar uma resposta quanto a essa questão para trazer, né, Deus como pão, né? Deus como pão, Deus como essência de toda coisa. Também gostaria de trazer a ideia, né, quando olhamos para esta composição, né, nós enfatizamos Deus acima do pão, né? Deus acima do pão, que a sua presença nos basta. Quando temos Ele, nós temos tudo. E Ele nos completa no sentido de alimentar as nossas vidas no seu todo, né? Quando a Bíblia nos enfatiza buscar o reino, né, em primeiro lugar, então nós também ligamos, nós praticamente trazemos isso para nossas vidas e temos sido edificados muito nesse sentido. Existe alguma história, alguma experiência que vocês viveram, que vocês lembraram dessa letra, que vocês viram a circunstância, viram a letra? Qual a vossa sensação, qual a vossa apreciação quanto a esse aspecto? Particularmente, já vivi alguns tempos, né, que parecia que essa letra, né, teve aqueles momentos que você vive, é difícil, está muito duro, enfim, né? Como se, ou seja, você está a precisar de alguma coisa, né? Está a precisar de coisas, enfim, e tal. E você percebe que o Pai está ali, que o Pai está ali, que o Pai pode ser a solução daquela coisa. Por exemplo, porque nós sabemos que o pão nunca vai trazer o Pai, mas o Pai
sempre que o Pai tiver, que é a essência, sempre teremos pão. Então, eu estava a passar por dificuldades nessa área de necessidades. E aí é quando, né, eu lembrava essa canção e vinha em meu coração, né, que o Pai está aí. E se o Pai está aí, é necessidade, né, que existe por causa da essência que está em mim, que é Ele em mim. Isso vai gerar o pão para mim. Yeah. E hoje em dia a sociedade ou os cristãos tendem a elevar mais o pão do que o Pai. E o que nós queremos é trazer a essência, que é o Pai, e não o pão. Porque com o Pai nós temos tudo. Com pão nós não temos nada. Só com pão nós não temos nada. Mas com o Pai nós temos tudo. Então é isso que nós queremos trazer aos cristãos, nas nossas vidas também, que o Pai sempre tem que estar mais elevado do que o pão, nesse caso que são as coisas materiais. Yeah. Janete, em alguma circunstância já se reviste sobre essas letras? Sim, já. E aplico Mateus 6, 21, que diz: aonde estiver o vosso tesouro, ali está o vosso coração. E em alguns momentos já busquei, né, colocar primeiro os tesouros na minha vida e deixando Deus para trás, para lado, pelas circunstâncias que eu estava a viver. Mas quando eu me lembro dessa passagem, entendo que não é simplesmente a riqueza. Quando Deus faz parte das nossas vidas, que primeiro devemos buscar o reino dos céus e outras coisas nos serão acrescentadas. Ok. Celi, sei que você é uma das vocalistas principal deste louvor e tem uma frase ali e depois tem uma sequência de frases, mas dizem: os que nunca te viram vão te ver através da minha vida. Os que nunca te ouviram vão te ouvir através da minha vida. Quando você expressa essas palavras, essas frases através do louvor, qual fardo você carrega? Qual é a sensação que você tem em passar essa mensagem às pessoas que ouvem esse louvor? A ideia dessa música é... Estamos a falar de culto. Estamos a falar de culto, mas eu vou aproveitar. Troquei. Vamos cortar essa parte, já? Depois corta essa parte. Oi? Já. Mas, no entanto, quando você expressa essas palavras, quando você canta, o que é que adianta ter o Pai? O que é que adianta ter o pão sem o Pai? Qual é a mensagem? Qual é o peso? Qual é o conforto? O que é que te passa no teu coração? O que é que te passa na tua mente quando você expressa essas palavras através desse louvor? Celi. O que passa no meu coração é que eu, sem o Pai, não sou nada. Não sou nada. Posso ter toda a riqueza do mundo, mas sem Deus, eu não sou mesmo nada. Não sou mesmo nada. Então, são palavras assim que às vezes nós cantamos e é uma grande responsabilidade também em cantar essa música, porque às vezes, como eu já disse, que às vezes nós cristãos temos a tendência de querer buscar mais o pão do que o Pai. Então, quando nós estamos a cantar essa música, vem Deus ali a te falar de novo de que eu sou mais importante do que o pão. Eu sou mais importante do que o pão, eu sou mais importante do que as coisas que o mundo pode oferecer. Então, é isso. E, nesse caso, para a banda, vocês querem passar que mensagem para a sociedade? Com o impacto que vocês gostariam que essa música, esse louvor trouxesse sobre a vida das pessoas? O que é que as pessoas, ao ouvirem esse louvor, poderiam esperar? Conforto, alegria, satisfação, mudança, transformação? Qual é a vossa expectativa nesse contexto? Sim, a nossa expectativa, né, é que
as pessoas se encontrem nisso. Tipo, quando ouvirem essa canção, né, possam declarar isso a Deus. Né? Porque quando nós declaramos, nós colocamos a posição de Deus na nossa vida, né? E nós colocamos também a nossa posição. Que sem Deus, porque sem Deus nada somos. Já imaginamos, por exemplo, ser órfão de pai é uma coisa, mas ser órfão de Deus é complicado. Então, que as pessoas ao ouvirem essas canções, essa canção principalmente, Abba, possam declarar, possam reconhecer os seus lugares, que existe uma necessidade de que Deus seja, né, o dono dela em nossas vidas, e que sem Ele não temos vida, porque o que se vive na terra não é vida. Que tal experimentar algo do céu? E Ele não só nos dará o pão, como Ele também nos dá uma promessa para viver num lugar onde nunca vai faltar pão. Não trato de comida, falo de presença dEle. Sim, também nós esperamos que cada um, né, se reveja nisso. E eu gostaria de pegar o último trecho da música, Se o Pai está, então está tudo bem. Se o Pai está, então está tudo bem. O Pai é tudo que nós precisamos, o Pai é tudo que todo ser humano precisa. Então, se você estiver a passar por uma situação de gênero, saiba que se o Pai estiver ali, então está tudo bem. E isso basta. E algumas vezes o mundo não vai entender a situação que você estiver a passar. Mesmo passando por tribulações, você ainda consegue sorrir. As pessoas não percebem isso, mas a nossa fé é bem firme e nós sabemos que Deus está ali. Então, é isso que nós esperamos das pessoas quando ouvirem esta canção. Ok. A Bíblia Sim, nos Sally. fala para buscarmos primeiro o reino dos céus e outras coisas nos serão acrescentadas. Então a ideia é essa, é que nós busquemos a Deus, busquemos o Pai e o pão nos será acrescentado. E por outra também, né, que as pessoas consigam enxergar a identidade que elas têm diante do Pai e que deixem suas vidas serem lideradas por Deus. Só assim que eles verão descanso diante de cada circunstância que tiverem a passar. Podemos aqui entender que nós não vivemos pelo pão, nós vivemos pelo Pai. A essência está em Deus e não no que vem depois disso. Precisamos nos concentrar em Deus e não no pão. Fica esse apelo passado por esse pessoal, por essa banda maravilhosa. É uma música profunda, é uma música maravilhosa, extraordinária. Desde já queremos te apelar. Ouça, busque a profundidade da letra, revê a tua vida sobre esses princípios. Não vivemos por causa do pão, nós vivemos por causa do Pai. Independentemente das lutas, das dificuldades, precisamos procurar ter o Pai como essência sobre as nossas vidas e não procurar ter o pão como a essência das nossas vidas. Lute pelo que mais é importante na tua vida e não por aquilo que é sobra ou acréscimo. Então, estamos nessa altura, desde já agradecer por esse tempo maravilhoso, por essas palavras maravilhosas. De fato, é uma maravilhosa letra. Não adianta nada ter pão se nos faltar a essência de Deus sobre as nossas vidas.